Bom dia a todos, meus amados, aí de novo. Hoje, sábado, tá aqui na presença do Senhor, né? Sabendo que Jesus é o Senhor do sábado. Tudo ele fez no sábado, né? Ele curou no sábado, expulsou demônios. E hoje é o dia dele, né? Como diz, né? A palavra, né? Seus mandamentos. É o dia de estar na presença dele aqui, trazer mais uma mensagem, uma palavra. Eu sei que todos os dias é o dia dele, né? Porque tudo foi feito para o Senhor. Mas hoje temos sempre um dia, né? Que a gente tira para adorar, glorificar, exaltar o teu santo nome. Hoje estamos aqui na presença do Senhor, nesta manhã eterno. Vamos aqui hoje meditar aqui o livro de João, capítulo 17. E quero aqui nessa manhã agradecer pela vida, pelo ar que respiro. Agradecer por todos aqueles que acompanham sempre meus vídeos, minhas pregações, para que possam compartilhar aí para mais pessoas, mais almas, para que sejam alcançados, né, pela palavra de Deus. Então, quero aqui agradecer, que Deus possa abençoar o fim de semana, cada um aí. E que o Espírito Santo venha sobre vós, né? Amém? Vamos aqui meditar mais uma passagem hoje. Vou aqui dar uma baixadinha no fundo musical. João capítulo 17. Jesus clama ao Pai pela sua hora. Tendo dito essas palavras aos seus discípulos, Jesus levantou seus olhos para o céu e orou: Pai, é chegado a minha hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, assim como lhe outorgaste autoridade sobre toda a carne, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, finalizando a obra que me entregaste para realizar. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei o teu nome àqueles que têm me dado. Eles eram teus, tu os confiaste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles entendem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu compartilhei com eles as palavras de que me deste, e eles aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não estou orando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Então aqui, o Senhor aqui vem clamando pela hora dele, sabendo que tudo que tinha que se cumprir na vida de Jesus. Então aqui ele começa a glorificar a Deus. O próprio Filho, né, glorifica o Pai, né? Porque tudo que ele fazia não era nada por meio dele, por vontade própria, mas sim pela vontade do Pai que está no céu. E aqui o Senhor Jesus, ele está orando pelos cristãos, né? Pelos crentes naquela época, né? Os discípulos e todos aqueles que o seguiam. Então, tudo que ele revelou àquelas pessoas que creram nele, que estavam acompanhando ele, que o seguiram. Então aqui ele ora, né? Ele ora por eles. Não pelo mundo, mas ali ele está falando por eles, né? Por aqueles que Deus tinha dado para ele. Continuando aqui no versículo 11. Agora não ficarei muito mais no mundo, mas esses ainda estão no mundo. Eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Então aqui o Senhor, quando ele começa a igreja, o reino dele, ele vê que isso é uma unidade, é uma comunhão. Por isso que ele fala aqui, ó,
Pai Santo, protege-os em teu nome e o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Porque ele e o Pai eram um. E assim aqueles que o acompanhavam, que o seguiam, também se tornem um junto com o Pai e com ele e com o Filho, né? Então, quando você entrega a sua vida, quando você reconhece ele como Salvador, confessa ele como o Senhor da tua vida, você também se torna um com o Pai. Se torna um junto, porque aí Deus vai estar com você. Você é como diz no Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso desfrutará sempre da sua proteção. Então, aquele que crê no Filho, ele crê no Pai também. Então Deus vai estar sempre contigo. Então você se torna uma comunhão com Deus, uma intimidade com Deus. Você se torna um com Ele. Assim como você segue, crê, confia, Ele também vai estar sempre te acompanhando todos os dias da sua vida. Não importa a circunstância da sua vida. Ele vai estar com você. Para te proteger, para te guardar, para te livrar dos laços do inimigo, né? Das artimanhas, das pessoas malfeitores, aqueles que tramam mal. Então Deus, ele guarda todos aqueles que nele confiam. Continuando aqui no versículo 12. Enquanto eu estava com eles, protegi-os e os defendi em teu nome. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para ti, digo desta forma, enquanto ainda estou no mundo, para que eles recebam a minha plena felicidade em seus corações. Eles têm transmitido tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não pertencem ao mundo, como eu não sou do mundo. Então aqui, assim como o mundo odiou a Cristo, então odiou a eles também porque o seguiam, porque faziam a vontade dele. Porque assim como Cristo não pertencia a esse mundo, não pertence a esse mundo, nós também que cremos, todos aqueles que crêem, não pertencem a esse mundo. Por quê? Porque nessa terra que nós somos de passagem. Não apenas passagem nesse mundo. Então, nós não pertencemos a este mundo. Todo aquele que crê em Jesus e confia nele como único Senhor e Salvador seu, porque como ele é ligado ao Pai, está no céu, então a gente não pertence. Tudo que está ligado a Ele, tudo que está ligado em Cristo e ao Pai que está no céu, todos aqueles que estão ligados não pertencem a este mundo. Não pertencem a este mundo. Porque o mundo odeia aqueles que pertencem, né? Por quê? Porque o príncipe deste mundo, o príncipe dessa terra aqui hoje, que controla o mundo, o sistema, odeia aqueles que têm unidade com Deus, né? Com o Criador. No versículo 15, fala que não oro para que os tires do mundo, mas sim para que os proteja do príncipe deste mundo. Olha o que Jesus fala no versículo 15. Não oro para que os tire deste mundo, mas sim para que os proteja do príncipe deste mundo. Então aqui ele está pedindo para que protegesse. Amados, muitas vezes tem pessoas querendo te prejudicar, às vezes sem você fazer nada. Às vezes você nem fez nada para a pessoa quer te derrubar, quer te prejudicar, sempre tramando contra ti. Então, é sempre importante a gente buscar a Deus, principalmente nos Salmos, né? Salmos ali tem muitas passagens interessantes, como a oração da manhã, a oração da tarde, a oração da noite, né? São salmos de proteção, sempre pedindo a proteção de Deus, né? Do Pai. Porque o príncipe deste mundo, ele não vai perseguir quem é dele.
O príncipe das trevas não vai perseguir quem serve a ele. Vai perseguir os que seguem a Cristo, que seguem a Deus, que seguem o Eterno. Então, o Senhor fala que para que a gente seja protegido, a gente tem que estar em comunhão com Ele. Estar em comunhão com Ele, o príncipe deste mundo, ele não vai ter poder. Ele pode tentar. Ele pode tentar te derrubar, pode tentar te prejudicar, usando pessoas que seguem as trevas. Mas se o teu coração estiver firme na palavra, você não vai se dobrar diante do príncipe deste mundo. Nem que você tenha que dar a sua vida. Você não vai se dobrar do príncipe deste mundo, que já está condenado. Como diz a palavra, o príncipe deste mundo já está condenado. Pouco tempo lhe resta. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifico pela tua verdade, e a tua palavra é a verdade. Da mesma maneira como enviaste ao mundo, eu vos enviei ao mundo. Em benefício deles eu me consagro, para que igualmente eles sejam consagrados pela verdade. A verdade, né? Que é a palavra. A palavra que se tornou carne no meio de nós. Se a gente for lá em Isaías 53, o braço de Yahvé, a gente sabe, né? O Messias que já veio, já se tornou homem no meio de nós, se tornando como nós, né? Isso já se cumpriu. Então a gente tem que entender que hoje lá em Israel eles ainda esperam por um Messias, que eles não creem na primeira vinda de Yeshua. No hebraico, né? Jesus é Yeshua. Eles ainda não reconhecem, né? Muitos não reconhecem, alguns estão já se arrependendo, né? Existem judeus que estão voltando aí a Cristo, né? Muitos ainda não creem, né? Infelizmente ainda está preso com esse sistema religioso, né? Com o príncipe deste mundo. E aqui você vê, né, que ele fala aqui, ó, em benefício deles eu me consagro para que igualmente eles sejam consagrados pela verdade. A verdade que é a palavra, né? Como diz, né? Se tornou homem no meio, se tornou como nós, para que todos nós fôssemos salvos por meio da fé nele. Então, quando a gente precisa de proteção, amados, lê Salmos. Os Salmos, o livro de Salmos, tem muitas passagens ali muito interessantes. Quando você precisa de um socorro, leia Salmos. Quando você estiver num momento de angústia, leia o livro de Salmos. Tem passagens ali, se você ler lá, você vê Salmo para quem está angustiado, Salmo para quem está aflito, Salmo para quem está perdido, que ainda há uma esperança no Eterno, né, através de Jesus. Salmos para quem está numa enfermidade, para ajudar na cura. Salmos de proteção, para proteger dos ataques do maligno. Porque o maligno ele é 24 horas constantemente. E ele vai atacar quem? O povo de Deus. Aqueles que criam. Então a gente tem que estar sempre em intimidade com o Senhor, pedindo sempre sua proteção. E o livro de Salmos tem umas orações muito fortes, poderosas, né? Escrito a maioria das vezes pelo salmista Davi, que era segundo o coração do Senhor, né? Do Eterno. Então, é interessante a gente estar na mesma comunhão, né? Ter o conhecimento da palavra, para que a gente possa ter a proteção do Criador, né? Contra todos os ataques, né? Do maligno, né? Todos os ataques das setas, dos dardos inflamados, da fúria do inimigo. Porque o ponto principal do inimigo de Deus, amados, do príncipe deste mundo, é atacar quem busca o Senhor. Ele faz de tudo para atrapalhar, para você não ler, para você não meditar, para você não proclamar o Evangelho. Ele faz de tudo para que a obra de Deus não manifeste na sua vida. Continuando aqui, versículo 20. Não oro somente por esses discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, para que todos sejam um.
Então aqui você vê que ele ora não somente por aqueles que estavam ali com eles, os seus discípulos, mas também por aqueles que vierem a crer através da mensagem deles. Então quando você passa a crer em Jesus por intermédio da mensagem de um pregador, de um discípulo, de um evangelista, não importa de quem vem a mensagem, que seja uma mensagem realmente que fale da palavra de Deus, sem interesses próprios, né? Mas assim, com intenção de alcançar que as pessoas, o reino de Deus, para que o reino de Deus alcance aos corações, né? Então, aqueles que crê, se a gente pegar na história os profetas, os ladrões salteadores, como Jesus fala, né? Os ladrões salteadores vieram antes de mim, mas ninguém os ouviram. Ou seja, os profetas, Jeremias, Oséias, Daniel, vários profetas que o Senhor levantou para alertar o povo de Israel, para exortar, para corrigir, usando a boca deles, mas muitas vezes não deram ouvidos. Então quer dizer que ele teve que se fazer homem no meio de nós, se tornar carne no meio de nós, para que todos acreditassem que ele era o Deus vivo. Então é interessante que ele não só ora, né, por aqueles, mas também por aqueles que passem a crer nele através da mensagem, os seus mensageiros, os seus discípulos. E hoje o Senhor quer isso, né? Que você passe a crer no Deus vivo, no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó, no Deus dos profetas. Continuando aqui. Pai, como tu está em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tendo transferido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, eu desejo que todos que me deste estejam comigo, onde eu estou, e contemplem a minha glória, a glória que me outorgaste porque me amaste antes da criação do mundo. Olha aqui, né? Versículo 24. Contemplem a minha glória, a glória que me outorgaste porque me amaste antes da criação do mundo. Ou seja, a palavra que estava lá com o Pai desde o princípio, como fala lá em João 1, capítulo 1. Como fala lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Façamos ao homem a nossa imagem e semelhança. Façamos. A palavra verbo façamos. Então Deus não estava só. O Filho já estava ali com o Pai desde a criação, desde o começo. Ou seja, ele já tinha a glória outorgada porque me amaste antes da criação, o primogênito, o único, unigênito do Pai e primogênito de uma virgem. Sempre como primogênito, né? Ele pode ver, né? O primeiro e o único. O primeiro, antes da criação, o primeiro. Através da Virgem que se tornou carne, que se tornou homem no meio de nós, foi o primeiro. Se a gente olhar toda a história da Bíblia, todos os sacrifícios, Abel, quando pegava a primeira ovelha, o primogênito das ovelhas, perfeita lá, e fazia o sacrifício. Tudo sempre tem o primogênito. Lembra quando Deus mandou aquela peste do Egito, que ia matar todos os primogênitos? Tudo sempre o primeiro. Abraão, o seu primeiro filho, né, com a sua mulher Sara. Pegou o primeiro que ofereceu em sacrifício.
mas Deus, né? Só para testar a obediência, né? E a fé dele. Então, para você ver, sempre tem o primeiro, as primícias. Interessante isso, né? Então, o próprio Senhor, ele foi o primeiro, porque já estava com o Pai lá desde a criação do mundo. Antes da criação, né? Aí, continuando aqui no versículo 25. Pai justo, o mundo não tem te conhecido, eu, porém, te conheci. Assim como esses entenderam que tu me enviaste, eu lhes dei a conhecer o teu nome, e ainda continuarei a revelá-lo, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Tá vendo, amados, como é que começa o reino de Deus? O reino de Deus começa dentro de cada um de nós. Que o amor, ele se revela através do amor, né? Através da fé, se revela no meio de nós como um homem. Se tornou como nós, semelhante a nós. Assim como ele nos fez a sua imagem e semelhança, um dia ele desceu no meio de nós, se tornando um como um de nós. Olha o amor desse Deus, cara. O amor desse Deus maravilhoso, desse Pai que está no céu. Ele deixou aquele poder, que tinha glória, deixou toda a sua divindade para se tornar um como nós, para sentir o que nós sentimos na pele, sofrimento, as lutas, né? Como diz lá em Isaías 53, né? O braço do Senhor que sofreu, né? Se tornou como nós, sentiu fome, sentiu aflição, sentiu angústia, homem de dores, não tinha beleza, não tinha formosura, não tinha boa aparência que agradasse os olhos, né, dos homens, mas era o Filho de Deus, era o Filho do Altíssimo, e se tornou um como nós. Então, Cristo tem que estar em nossos corações, no coração de cada um que nele crê e confia. É isso que o Senhor quer. O reino de Deus começa a partir de dentro de nós. Nossas ações, nossas atitudes, nossas mudanças de vida, nossos comportamentos. É a partir daí que nós vemos realmente a essência de Deus na vida das pessoas. É muito bonita essa passagem aqui, porque fala aqui de Jesus, tanto que ele ora, né, pelos seus e também por aqueles que iam crer através da mensagem, os seus discípulos, os seus mensageiros. E a gente tem que continuar proclamando esse reino, proclamando a palavra de Deus, para que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade que pode salvar o homem. Amém? Quero aqui agradecer mais um dia aqui por essa mensagem, por essa meditação, para que possa edificar a tua vida, edificar não só a tua vida, mas a minha vida também, né, as nossas vidas, para nos fortalecer a nossa fé e não percamos a esperança, porque um dia nós veremos a glória do nosso Senhor sobre as nuvens, com grande poder e glória. E nosso coração vai se alegrar no dia que nós vermos essa cena. Vai se alegrar. Então, não desanime, não se aborreça, não fique triste. Por mais que tenham aquelas pessoas que tentam a todo instante tramar contra você, leia o livro de Salmos. Então a gente tem que estar sempre firme no Senhor, não desanimar e erguer a cabeça. Por mais dificuldades e circunstâncias, a gente não pode se abalar. Por mais que pessoas tentem, né, desestabilizar você, não deixe. Se aprofunde na palavra, porque é o Senhor que vai te proteger, vai te guardar, né, de todo mal. Amém? Então que agradeço aqui mais um dia, fazendo essa mensagem, que a pessoa possa compartilhar essa mensagem de hoje, nesse fim de semana abençoado, para mais almas sejam alcançadas, para a honra e glória do Senhor Jesus.
Amém? Que Deus abençoe e o guarde, né, a todos aí que estão acompanhando. E compartilhe para mais pessoas, para ajudar as pessoas que existe ainda um Deus vivo, que ainda existe um Deus. Porque, como diz aquele filme, né, que alguém já ouviu falar aquele filme, que Deus está morto, né? Deus não está morto. É um filme muito bom para quem pensa que muitas vezes Deus não existe. Ele mostra que realmente ainda existe um Deus que se preocupa com aqueles que o buscam, com aqueles que querem ter uma vida de oração, de intimidade com Ele, que querem ter uma vida plena confiança nele, andando nele. Então, eu já assisti, acho que são 3, é uma trilogia esse filme. São 3, mas é muito bom. Ele ajuda muito assim, as pessoas a entender que ainda Deus não está morto. E muitas vezes as pessoas acabam não crendo que Deus existe, devido que estamos vivendo tantas circunstâncias, tantos sofrimentos. As pessoas muitas vezes acham que Deus não existe, mas Deus existe. Muitas vezes Deus permite que a gente passe certos sofrimentos para que a gente o busque, para que o homem passe a reconhecer que existe um Deus, para dar livramento para ele. Por isso que não diz, né? Os Salmos, o livro de Salmos, ele é muito importante a gente também estar sempre meditando. Como tem salmos de proteção, salmos de agradecimento, salmos por livramentos, salmos de louvor, né, de adoração, de clamor nos momentos difíceis. Então o livro de Salmos ele é muito interessante também, ajuda muito na vida espiritual da pessoa. É porque muitas vezes as pessoas não buscam ler, não buscam meditar no livro de Salmos. E é bom porque edifica também, fortalece, te dá ânimo. Porque a gente sabe que as circunstâncias da vida, muitas vezes, o trabalho, o estresse, o dia a dia, vem os problemas, vai acumulando, aquilo vai acumulando e as pessoas muitas vezes acabam deixando de buscar o Senhor, de buscar a presença dEle. Aí aquilo vai trazendo estresse, vai trazendo ira, vai trazendo preocupação, medo, angústia. Todos nós temos esses momentos. Todo ser humano tem esses momentos de angústia, aflição. Não tem onde correr. Para quem não tem? Sempre bate uma angústia em alguma situação, em qualquer área da vida. Seja financeiro, seja sentimental, seja espiritual, né? Problema espiritual, seja uma enfermidade. Aí muitas vezes as pessoas ficam abaladas. Aí vem pessoas que, em vez de ajudar, acabam colocando mais coisas negativas para você. Então busca no Senhor. Leia o livro de Salmos. Salmos ajuda muito. Leia a palavra. O livro de João, eu gosto muito de meditar com o livro de João. Eu comecei por ele, por quê? Porque ele fala mais de Jesus. Ele menciona mais assim, tudo de Jesus. Eu sei que toda a Bíblia fala de Jesus. Se você pegar desde o Antigo Testamento, já fala da vinda do Messias. Moisés, que foi levantado por Deus, profetiza que Jesus viria um servo maior que ele. Então, os profetas anunciaram que viria um servo maior do que eles. Ou seja, um profeta. Mas Jesus não é só um profeta, né? Ele é mais que um profeta. Ele é o Filho do próprio Deus. É o próprio Deus no meio de nós. Como diz, né? Ele tem o caráter do Pai. Então ele tem a semelhança do Pai, né? Tudo que ele tinha era do Pai. Tudo que ele fazia era pela vontade do Pai. Então Jesus teria mencionado. Mas o livro de João, ele fala todo assim, ele é mais complexo. Por que João? Porque João era um apóstolo, era um discípulo mais assim próximo de Jesus. Era o mais íntimo, é o que tinha mais intimidade com Jesus. Então é muito interessante a pessoa, quando começar a ler a Bíblia, se começar do Novo Testamento, pode começar por Mateus. Mas se a pessoa ler João e ver quem era Jesus, pegar lá em Isaías também, livro de Isaías 53, Isaías 7, que fala da vida do Messias, e se aprofundar, as pessoas vão saber realmente quem era Jesus. Vão conhecer realmente Jesus.
E o livro de João, né, como um apóstolo mais íntimo, no entanto, que foi um discípulo que foi o único que não foi martirizado, que não foi morto. O próprio Jesus fala entre os discípulos que tem um aqui que não morrerá, né? Como diz assim. Não morrerá o quê? Martirizado. Perseguido. Jogaram ele no caldeirão de óleo quente, não aconteceu nada. Para esconder o milagre, jogaram ele para uma ilha. Deixaram ele preso numa ilha. Mas lá que é onde Deus usou esse apóstolo para revelar tudo que nós estamos vivendo hoje. Que é o livro de Revelação, né? Considerado como o livro de Apocalipse. Usou esse homem, esse discípulo, a escrever tudo que o Senhor mostrou para ele em visão, né? Arrebatando em espírito, mostrando para ele tudo que iria acontecer nos tempos futuros. Então, olha como é que é o amor de Deus, né? Ele permitiu usar esse apóstolo, esse discípulo, que era um dos mais íntimos dele. Tudo que aconteceu com João foi tudo propósito de Deus, porque Deus ia usar ele para algum propósito. Porque lá na frente, Deus ia usar ele. Porque tudo que ele escreveu, tudo que ele presenciou através do Espírito Santo, através das visões dele, era para nós hoje, nos alertando das coisas que estão acontecendo e o que está por vir. Então, muitas vezes, na vida da gente, é a mesma coisa. Por que será que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por tanta prova, por tanta tribulação? Mas, às vezes, Deus está te preparando. Deus está te preparando. Está te refinando, está te purificando para você suportar lá na frente pelo que vai vir. Mas por que tanta prova? Por que eu sou tribulado? Porque, gente, quem é crente vai passar por tribulação, vai passar por prova. Agora, se a pessoa não passa por nada, então fique preocupado, viu? Você não está no caminho certo. Quem está no caminho certo, ele vai passar por provas, vai passar por situações difíceis. É sempre assim. Sempre vai ter um levante, sempre vai ter uma perseguição, sempre vai ter uma guerra. Então a gente tem que usar muita sabedoria para lidar com as situações. Para a gente não perder. Né? Não perder o brilho do Senhor, né? Não perder a presença do Espírito Santo. O azeite, né? Como diz. Né? Então a gente tem que estar sempre lidando com as situações. Usando sabedoria e entendimento. Para a gente não perder a nossa razão. Né? E fazer o contrário que o Senhor ensina. Então tudo que você passa hoje na sua vida, por todas as lutas, circunstâncias, tribulações, são necessários para que o homem amadureça espiritualmente e esteja preparado. Porque se não estiver preparado, não vai suportar. Não vai suportar pelo que vai vir agora, pelo que está acontecendo, porque o mundo está sendo preparado para um reino, para um governo maligno, né? Como diz, né? O anticristo. Como que as pessoas vão suportar 7 anos de grande tribulação como nunca visto antes na Terra? Como que as pessoas vão suportar se elas não estiverem preparadas espiritualmente? Então muitas vezes Deus permite a gente passar certas situações para nos fortalecer a nossa fé, para a gente buscar mais. Porque ela não vai ter opção. Onde a pessoa vai buscar? Em homens? Confiando em homens? Não. Maldito homem confia no homem. A gente tem que confiar num Deus vivo. Confiar em Jesus. Então aí a pessoa vai começar a buscar alguém em Deus. Vai começar a ler a Bíblia, vai começar a buscar, vai começar a orar mais. Vai passar a jejuar. Para quê? Para Deus fortalecer, revestir. Né? E assim permanecer firme até o fim. Porque a palavra do Senhor diz: aquele que permanecer firme até o fim, esse será salvo. É onde cai por terra esse negócio de arrebatamento secreto. Aqui fala: aquele que permanecer firme até o fim, esse será salvo. Jesus vai vir só mais uma vez. Só mais uma vez. Para buscar.
aquele que permanecer firme até o fim. Amém? Então aí meditem, né? Medita essa palavra aqui hoje. O João capítulo 17. Medita ela. Analise, né? Versículos. Coloque a tua vida com o Senhor. Para que o Senhor te guarde e te proteja de tudo pelo que vai ir. Amém? Então que Deus abençoe quem está acompanhando essa mensagem. Compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas, para que mais almas sejam alcançadas para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe e os guarde e um ótimo fim de semana.